Muito bom dia para você que é fã da Bíblia. Vamos continuar com o nosso projeto de leitura da Bíblia em um ano. Hoje, livro de Josué, capítulos 13, 14 e 15. Bora lá? Muito bem, capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Gente, dura, hein? Ouvir do próprio Deus: se estás velho. Ai, essa ia doer. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Eeron, ao sul. Os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando em Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Gesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte de Hermon, e toda Baçã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas nem os maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meum, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet Peor, e as faldas de Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Difícil para a gente acompanhar isso, né? São um monte de nomes estranhos e num lugar assim geograficamente tão longe da nossa existência, né? Assim, eu pelo menos não estou conseguindo imaginar onde é que é todo esse lugar, né? Mas vamos lá. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, essa história a gente lembra, né? O adivinho com outros mais que mataram.
A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias, pois o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Pisba e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir. E no vale Bet-Aram, Bet-Ningra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão, e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade. Nananã. Segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu, de Israel é a sua herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Pausa para uma aguinha e para a mudança de capítulo, capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué e Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia o coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades.
O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa a Zim, sobe do sul a Cades Barneia e passa por Esrom, sobe a Adar e odeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, Mar Morto, né? Até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Rubem. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gigal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus, do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, dá volta ao limite desde Baalá para o ocidente até o Monte Seir. Passa ao lado do Monte Jearim, do lado norte, isto é, Quesalom. E descendo a Bet-Semes, passa a Timna. Segue mais ainda o limite do lado de Ecrom para o norte e indo a Siqueron, passa o Monte de Baalá, saindo de Jabneel para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom, entre Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesaí, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Opa, ficou interessante, hein? Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? E respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. Ó, essa mulher é esperta, hein? Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ó. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor-Adata, Queriote Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Suai, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quítilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias. E segue Líbna, Éter, Azan, Ifta, Asná, Nesibe, Keila, Aezibe e Maressa, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão ao lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande, com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca. Nibzan, cidade do sul, em Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até aos dias de hoje. E aí a gente termina a nossa leitura de hoje, que foi bem complexa, né, gente? Porque, como eu falei, esses nomes todos super difíceis, né? Difíceis até de ler, e a gente não tem ideia geograficamente como é que é. Mas a gente consegue perceber que Deus deixou as fronteiras muito bem estabelecidas, que era para ninguém ficar brigando por conta de posse de terra, né? Ou o que era meu, o que era seu. Enfim, isso é coisas da modernidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, não esqueçam de deixar um joinha no vídeo, tá? Até amanhã.